Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli. E nessa aula nós vamos fazer mais um exercício de mecânica dos fluidos. E agora uma questão da banca FCC, tudo bem? Vamos ver o que essa questão nos diz. Olha, vamos primeiro pensar aqui. Nós temos aqui primeiro uma cota de um solo. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que aqui nós temos a areia siltosa, a areia fina e a argila mole, sendo que o nível de água está dessa cota para baixo, tudo bem? Então, dessa cota para baixo, toda essa água aqui, todo esse solo a gente pode considerar saturado. E aqui ele nos deu os dados da questão, ele nos deu o peso específico natural do solo, o peso específico da areia, o peso específico saturado, o peso específico natural, a tensão de pré-adensamento, que é muito importante, o acréscimo de carga no plano médio, os efeitos da capilaridade, tudo bem? Então esses foram os dados da questão, que a gente vai vê-los detalhadamente daqui a pouco, para o vídeo não ficar muito grande, né? Pra gente não ler eles um por um. Então vamos lá. O que tá falando? A camada, ele tá falando o seguinte: a camada compressível, ou seja, a camada de argila mole verde, após a sobrecarga devido à construção do aterro, encontra-se o quê? Então, ele está querendo saber como é que essa camada, essa argila mole, ela vai ficar após a sobrecarga que a gente vai colocar sobre ela. Tudo bem? Vamos ver. Aí, aqui, ele tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. E você percebe que nessas alternativas, ele está perguntando para você se o solo vai estar pré-adensado, se o solo vai estar em adensamento, se o solo vai estar normalmente adensado. E ele te pergunta em cada uma delas, ele pede para você calcular esse OCR, tá vendo? Então, para a gente saber qual dessas alternativas nós vamos marcar, nós temos que saber se o solo é pré-adensado, normalmente adensado ou em adensamento, e nós vamos ter que calcular também o OCR desse solo. E aí, nesse momento, você deve estar pensando aí na sua casa: meu Deus, eu não lembro o que é um solo pré-adensado, um solo normalmente adensado, um solo em adensamento, e não faço a mínima ideia do que seja esse tal de OCR, tudo bem? Então vamos lá, primeiro pensar nisso tudo. O que seria esse adensamento? O que seria isso? Vamos fazer uma revisãozinha bem superficial, porque esse não é o nosso objetivo aqui nesse vídeo, dessa questão do adensamento do solo. Nós temos aqui um solo, e obviamente em um solo você vai ter vazios, tudo bem? Parte desses vazios do solo estão preenchidos com água. Água, ok? Parte dos vazios, vamos aqui pensar que ele está preenchido com água. Se eu aplico uma sobrecarga nesse solo, obviamente, ar não resiste à força, à sobrecarga. Então, obviamente, assim que eu aplicar a sobrecarga, todos esses vazios do solo, eles já vão acabar com os vazios do solo, que não tenham água. Só que os vazios que estão preenchidos com água, eles vão impedir o solo de diminuir o volume dele. Perfeito? Perfeito. Ok. Então, para que esse solo diminua, faça uma diminuição aqui, uma compressão desse solo, nós vamos ter que fazer o processo de adensamento. E adensamento seria o processo dessa água que está dentro desses vazios sair do solo. Então, esse aí seria o processo de adensamento do solo, tudo bem? Perfeito. Mas aí o que acontece? Isso aí de um solo ser um solo normalmente adensado, pré-adensado ou outra coisa do tipo, é pelo quê? Vamos imaginar que em algum momento da história, esse solo, em algum momento, tá aqui o solo, em algum momento da história geológica desse local, teve em cima desse solo uma camada de terra aqui, ou de pedra, ou de qualquer outra coisa. Essa camada de solo que teve aqui em cima
dessa região, em algum momento, fez com que, em algum momento da história geológica desse solo, ele sofresse um processo de adensamento. Adensamento no passado. E aí, depois de um tempo, por algum motivo que não nos interessa saber, essa camada de solo que estava aqui em cima desapareceu, não está aqui mais. E isso que fez com que essa sobrecarga, que fez com que esse solo sofresse um adensamento em algum momento, ela já não existe mais. E aí, o que poderia ter provocado, Launelli, esse pré-adensamento, esse adensamento histórico? Poderia ser um pré-carregamento geológico, antropólogo. Isso aí, essa variação desse pré-adensamento pode ter sido devido a uma variação, um rebaixamento no nível d'água, a geração de uma sucção devido a um ressecamento, a uma capilaridade, uma cimentação, enfim, não importa. O que importa vocês saberem que em algum momento da história geológica desse solo ele sofreu um processo de adensamento, ou seja, esse processo em que os vazios do solo que estavam preenchidos com água, o solo, essa água sai e o solo sofre um recalque. Tá, e daí, Launelli? Você está falando muita coisa, para mim isso não me interessa. Por que você está falando isso? Estou falando isso pelo seguinte. Esse solo que já sofreu um processo de pré-adensamento, ele vai ter um comportamento diferente de um solo que nunca sofreu um adensamento, tá? Como assim? Aqui nós temos um solo e vamos imaginar que em algum momento da história você tenha tido uma carga, um adensamento sobre ele feito por uma carga de 1 kN por metro. Uma carga de 1 kN por metro, por exemplo, aqui, uma carga de 1 kN. Essa era a carga que tinha nesse solo que fez o adensamento. Você tirou essa tensão efetiva de pré-adensamento do solo, mas o que acontece? Mesmo que você tenha retirado essa tensão que provocou em algum momento o adensamento desse solo, esse solo ele nunca vai se comportar da mesma forma que um solo que nunca sofreu um processo de adensamento. Como assim? Vamos supor que aqui eu esteja sem tensão nenhuma sobre o solo. E eu vou aplicando uma tensão. Por exemplo, de 0,5, 0,6, 0,7, até chegar nessa tensão efetiva que já teve em algum momento desse solo. Esse trecho aqui do solo, que é um trecho que não é novidade para esse solo, que ele já teve uma tensão como essa antes, tudo bem? Que ele já teve uma tensão de 1 kN por metro em algum momento da sua história geológica. Então, nesse trecho aqui, não é um trecho onde esse solo está sofrendo uma nova sobrecarga, uma sobrecarga que ele já sofreu um dia. Então, nesse trecho aqui, você percebe que o que acontece? Olha que a gente tem uma deformação menor desse solo. Já a partir desse ponto, que é a tensão de pré-adensamento, você percebe que quando você aplica sobre esse solo uma tensão que ele nunca teve antes, você tem deformações maiores. Tudo bem? E aí, se eu tivesse depois um descarregamento desse solo, por exemplo, eu fui aumentando o solo, aumentando a tensão até chegar aqui. Se eu retirei a carga, vai ficar o solo nesse trecho, ele também vai ter uma deformação menor. Porque toda vez que eu aplico uma tensão que esse solo, em algum momento, já teve essa tensão em algum momento, ele já sofreu esse processo de adensamento em algum dia, sua deformação não vai ser tão grande como se ele não tivesse tido essa deformação ainda. Tudo bem? Perfeito, tá. E aí, numericamente, nós temos a grandeza OCR, que é o que essa questão está nos pedindo. Como é que funciona essa grandeza OCR, Launelli? Funciona o seguinte: eu vou calcular qual que está sendo a tensão efetiva que está sendo aplicada no solo. E eu tenho a tensão Vm, que foi a tensão efetiva de pré-adensamento. Ou seja, qual foi a máxima tensão que esse solo já suportou em algum momento que fez com que ele adensasse, tá? E o que vai ser esse OCR? Esse OCR vai ser essa tensão máxima que ele já teve no solo, dividido pela tensão efetiva que ele está tendo nesse momento. Então, vamos pensar. Se a minha tensão que eu estou aplicando agora for igual
igualzinha à tensão efetiva, a máxima tensão efetiva que ele já teve, então eu vou estar no solo normalmente adensado. Tudo bem? Ou seja, eu estou nesse momento dando ao solo uma tensão igual a essa máxima tensão efetiva que ele já teve em algum momento da sua vida geológica, tudo bem? Tá. Agora vamos imaginar se o OCR for maior que 1. Vamos pensar. OCR maior que 1, OCR maior que 1. O que significa? Se o OCR é maior que 1, significa que essa tensão efetiva de pré-adensamento é maior do que a tensão que está tendo naquele solo naquele momento, não é? Tá. Vamos imaginar em qual região estaria acontecendo. Por exemplo, se eu estou aplicando uma tensão aqui, essa tensão aqui é menor do que essa tensão efetiva. Esse trecho em que a tensão é menor do que a tensão efetiva, a gente tem um solo já pré-adensado. E nesse trecho, ele já sofreu um processo de adensamento, ou seja, já foi pré-adensado em algum momento da sua história. Agora, vamos pensar se o OCR for maior que 1. O que significa um OCR maior que 1? Um OCR menor que 1. Um OCR menor que 1 significa que a tensão que eu estou aplicando nesse solo nesse momento é maior do que a tensão de pré-adensamento. Olha lá, o que significa? Nossa, tensão de pré-adensamento está aqui. Se a tensão que eu estou aplicando nele, a tensão efetiva que eu estou aplicando no solo, é maior do que essa tensão efetiva de pré-adensamento, significa que meu solo está em processo de adensamento. Ele está em processo de adensamento. Tudo bem? Então, basicamente é isso, pessoal. Basicamente, o OCR é só para a gente tentar saber se nosso solo é um solo normalmente adensado, se ele é um solo pré-adensado ou se é um solo em adensamento, tá? Perfeito. Então, Launelli, eu já entendi isso. Você contou uma historinha longa e eu entendi. Mas aí agora vamos fazer esse cálculo. O cálculo, gente, vai ser muito simples. O que nós vamos ter? A questão, ele nos dá essa tensão efetiva de pré-adensamento. Nós vamos ter que calcular a tensão efetiva que atua nesse solo, comparar um valor ao outro, para assim descobrir o valor do OCR. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, analisando aqui os dados da nossa questão, o que a gente percebe? Aqui, esse trecho aqui, a tensão o peso específico é 16. Nessa região aqui, que a areia não é saturada, a tensão ela é de 17. E nessa região aqui, a tensão é de 18, que é uma região já saturada, porque está abaixo do nível d'água. Tá bom? Tá bom. Ok. Então, vamos lá. Vamos, então, calcular a tensão total nesse solo. Onde que ele está querendo saber? Ele está querendo saber a camada compressível de argila após a sobrecarga devido à construção do aterro. Ele está querendo saber como é que vai estar a argila mole, né? A argila mole verde. Então, vamos lá. Nós vamos ter que encontrar essa tensão até o ponto lá da argila mole verde, tá? Nós temos, galera, que ele fala o seguinte, nós temos aqui em cima, um acréscimo de carga de 100 kPa. Então, a gente já começa a nossa continha somando esse 100 kPa que está atuando aqui em cima. Perfeito. 100 kPa. Depois, nós vamos ter, até chegar na argila verde, essa camada aqui. Essa camada de quê, Launelli? Essa camada de argila siltosa compacta cinza. E nós temos 2 metros disso, então vai ser 16 vezes 2 metros. Depois disso, nós vamos ter essa camada aqui, que é de areia fina mediamente compactada, que está acima do nível d'água, que vai ser 17 vezes 1 metro. Finalmente, nós vamos ter esse trecho aqui, que vai ser 18, que é uma areia fina, mediamente compacta, mais saturada, 18 vezes 1 metro. E depois, nós vamos aqui no meio, vamos pensar aqui, ele tá querendo saber aqui nessa argila mole verde. Essa argila mole verde, ela vai dar cota menos 10
até a cota menos 4. Menos 10, menos 4 é igual a quê? 6. Então, metade de 6, a gente vai ver a tensão aqui, ó, no meio da nossa camada. No meio da nossa camada de argila, igual a 3 metros. Perfeito. A argila mole verde, ele falou que tem 19, o peso específico natural dela é 19, então vai ser 19 vezes 3. Tudo bem? Fazendo essa continha, o que a gente vai encontrar, Nelly? Eu vou encontrar a tensão total aqui no centro da nossa argila mole verde, que deu 224. Tá bom. Mas a gente tem que lembrar, e é importante que você lembre disso na hora da prova, que nosso referencial não vai ser em relação à tensão total, que foi o que a gente calculou. Vai ser em relação à tensão efetiva. A tensão efetiva, para que a gente encontre ela, vai ser a tensão total menos a tensão provocada pela água. Então, vamos pensar. Nesse ponto aqui, que a gente está analisando, aqui no centro da nossa argila, qual que vai ser a tensão de água aqui nesse ponto? Vamos chamar de ponto A. A tensão da água nesse ponto é simples. Nosso nível de água está aqui. Daqui para baixo, tudo encontra-se saturado. Então, vamos pegar essa altura aqui, que é a altura de uma parte que já tem água, a parte saturada, que vai ser de 3 até esse ponto aqui, que é os pontos 6. Ou seja, 3 até 6 dá quantos metros, pessoal? Dá 3 metros. 3 metros. Então, isso aqui a gente tem 3 metros. Deixa eu só ver. É isso mesmo, né? Não, mentira, desculpa. Eu tô viajando. Eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa errada. De 4 até 10 metros foi 6 metros. Isso aqui tudo foi 6 metros. Então, eu sei que a distância daqui até aqui é 3, daqui até aqui é 3. Só que até aqui, ó, é 1 metro. Então, vai ser 3 mais 1, 4 metros. Tudo bem? Então, 4 metros é a distância daqui até o centro da minha argila mole. Então, qual que vai ser a tensão de água aí? A tensão de água, a tensão neutra de água é 10 quilonewtons por metro cúbico, 10 quilômetros por metro cúbico, que é a tensão da água vezes 4 metros. Tá bom? Então, vamos fazer isso. A tensão neutra no meio dessa argila vai ser 10. Quem é 10, Launelli? 10 é a tensão efetiva da água. 4 metros, que é a altura de água que a gente tem até o centro da argila. Então, isso aqui vai dar 40. Perfeito. Então, qual que é a fórmula de tensão efetiva? A tensão efetiva, galera, é muito simples. Tensão efetiva é igual a tensão total que eu calculei menos a tensão neutra que eu calculei. Isso vai dar 184 kg por metro cúbico. Perfeito. Então, o nosso OCR vai ser a tensão de pré-adensamento dividido pela tensão efetiva. Bora ver qual que é a tensão de pré-adensamento? Vamos ler aqui. Acréscimo peso. Tensão de pré-adensamento, 138 kPa. Então, a nossa tensão de pré-adensamento é 138 kPa. Lembrando que esse valor é um valor de tensão efetiva. Dividido pela tensão efetiva que está atuando naquele momento, que é 184. Então, percebam. Antes mesmo da gente ver o valor, a nossa tensão que está atuando nesse momento do solo é maior do que a máxima tensão que já teve um dia. É maior do que a tensão de pré-adensamento que esse solo já teve. Então, o que isso significa? Significa que nosso solo ele é o quê? Ele é normalmente adensado? Ele é pré-adensado ou ele está em processo de adensamento? Ele está em processo de adensamento, porque a tensão que eu estou aplicando nele é maior do que a tensão de pré-adensamento, então ele está sofrendo um processo de adensamento. Ele está em processo de adensamento, ele está sofrendo esse adensamento pela primeira vez nessa tensão, tá bom? Mas fazendo a conta um pelo outro, nós vamos encontrar 0,75. Então, após fazer essas contas, a gente vai ver as alternativas. Vamos aqui.
Esse solo é pré-adensado? Não. Ele não é pré-adensado, porque a tensão que eu estou aplicando nele nesse momento é maior do que a tensão de pré-adensamento. Ele tá pela primeira vez sofrendo essa tensão. Então ele não é pré-adensado. Ele é normalmente adensado? Não. Ele seria normalmente adensado se a tensão que eu estou aplicando sobre ele fosse igual à tensão de pré-adensamento. Então, não. Ele é um solo em adensamento? Sim, ele é um solo em adensamento. Por quê? Porque a tensão que eu estou aplicando nele é maior do que a tensão de pré-adensamento. E o OCR é quanto? 0,75. Então, o nosso gabarito é a letra C. Então, era isso. Galera, então era isso que eu tinha pra falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido proveitosa a vocês. E caso vocês tenham mais dúvidas, assista as próximas aulas que a gente vai continuar falando de exercício de mecânica dos solos, tudo bem? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.